bênção na vida de outras pessoas também. E se você pede DVD, por favor, passe lá e pegue. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo de número 1. Eu queria pedir toda a atenção a você nesse momento. Eu pedia que a gente pudesse não andar, prestar atenção. Essa é uma mensagem muito importante. Hoje nós íamos pregar sobre outro assunto. Eu senti no meu coração de mudar o tema. Entrei em contato com os meus companheiros, os outros pastores, informando a eles, porque nós estamos pregando em série. A mensagem nasce de algumas áreas na minha vida que eu estou passando e de a experiência que eu tive nessa semana. E eu estou voltando para Pasadena, hoje à noite, depois do culto da noite, da nova geração. Fico lá até sexta-feira. E eu tive uma oportunidade de gastar um tempo com Deus e queria conversar com vocês sobre esse assunto, encarando as nossas perdas. Jó, capítulo de número 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. Tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem, e de madrugada ele oferecia o holocausto em favor de cada um. Cada um dos seus filhos, pois, pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Pule para o verso de número 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, eu fui o único que escapou, para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, eu fui o único que escapou, para lhes contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou, para lhes contar. Para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro e disse, seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Enquanto isso aconteceu, de repente veio um vento muito forte que veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou, para lhes contar. Ao ouvir isso, verso 20, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se, rosto em terra, em adoração. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós levamos a nossa voz a Ti e oramos em favor não só dos que aqui estão, mas dos que estão assistindo através da internet ou de um vídeo, um DVD. Oramos que Tu fale em nossos corações, em nome de Jesus. E toda a igreja diga, amém. Eu propositalmente pulei uma parte do capítulo 1 de Jó. Eu pulei a parte que conta que o que aconteceu com Jó foi por permissão de Deus. Os versos que eu pulei falam a respeito da conversa de Deus com Satanás, de Satanás acusando a Jó e Deus defendendo a Jó, e finalmente Satanás pedindo permissão a Deus de tocar Jó e Deus dando essa permissão. E a razão que eu pulei, porque o propósito desses versículos que eu pulei são para dizer que Deus está em controle da nossa situação, que nada acontece por acaso, que mesmo quando nós passamos por dificuldades em nossas vidas, todas elas só acontecem por permissão de Deus. E nós sabemos isso, mas não é o propósito do que eu quero falar hoje. Porque eu queria que vocês se colocassem no lugar de Jó. A informação que eu omiti, não lendo, é o que aconteceu com Jó. Jó não tinha
a perspectiva que eu, leitor, e você, leitor, tem de saber o porquê. Jó só sabia, e mais uma vez eu queria pedir encarecidamente que você pudesse ficar no seu lugar, que você não pudesse andar. É importante que eu tenho que falar, e quando você anda, você me atrapalha. Então, tudo que Jó sabia é que um dia ele tinha bens, e ele tinha muitos bens, e outro dia não tinha nenhum. Tudo que ele sabia é que ele tinha muita riqueza, jumentos, filhos, filhas, família, e de repente ele perde tudo. Outra coisa que eu preciso de mostrar para você é que o texto que nós lemos faz parte de literatura hebraica, e a literatura hebraica é diferente da literatura brasileira, inglesa, americana, da literatura ocidental. Na literatura hebraica, uma forma deles mostrarem intensidade é exagerando. E o exagero faz parte da literatura hebraica, o que não faz parte da nossa maneira de lidar com fatos. E o livro de Jó é um livro poético, ele é poesia, quase que do início ao fim. Só o capítulo 1, 2 e o capítulo 42. O epílogo e o prólogo é que é prosa, mas é uma prosa preparando para a poesia. E eu falo isso porque você vê que o texto diz que Jó estava na sua casa, de repente vem um empregado e diz assim, olha, os sabeus vieram e deram contra a casa, levaram os camelos e só eu fiquei e vim te contar. Enquanto ele estava falando, vem um outro mensageiro e diz, olha, caiu fogo do céu, caiu um vento tremendo, veio um vento tremendo, destruiu toda a casa e só eu fiquei para te contar. E depois vem o outro e diz assim, olha, os seus filhos estavam na casa do filho mais velho e de repente veio um vento muito grande, todos morreram e só eu fiquei para te contar. Isso é exagero. É exagero porque é impossível todo esse mal acontecer em um só dia e exatamente o mensageiro vir um atrás do outro. O que a poesia está mostrando aí não é o detalhe de ter acontecido, é um exagero para intensificar a perda de Jó. Isso é importante. O que o autor de Jó está tentando mostrar é a intensidade da perda de Jó. A perda dele foi uma perda muito grande. Nós estamos encarando as nossas perdas. Nós estamos encarando as perdas nas nossas vidas com o objetivo de crescer através disso. Eu fico pensando em algum tipo de perda. Eu fico pensando, por exemplo, vamos falar de alguns tipos de perdas que nós passamos. Nós temos e apresentamos hoje 3 crianças ao Senhor. Mas nós temos mães que estão aqui essa manhã e outros que assistem, que passaram por perdas na sua gravidez. Essa semana eu tive a oportunidade de estar com meu filho, com a minha nora. Eu estou estudando mais ou menos 40 minutos, meia hora da casa deles. 2 noites nós passamos a noite juntos, conversando. E a Priscila, ela está no momento da gravidez dela, a criança está saudável, a criança está bem, mas ela corre o risco de parto prematuro. E por causa disso, ela tem que ficar em repouso absoluto. Ela estava vindo para o chá de bebê e ela não pode vir, ela tem que ficar em repouso absoluto, porque aquela criança pode nascer a qualquer momento e ainda não é a hora dela nascer. Então, nós estamos passando por isso agora, é uma nova fase na nossa vida. E ao olhar para ela e vendo ela grávida daquele jeito, eu fico pensando, eu vi a foto da criança e nós não sabemos se é menino ou menina ainda, porque eles não querem saber, eu estava vendo a foto das crianças pensando como é a dor de uma mãe que passou por morte na gravidez. Eu penso na Cris, eu penso na Mary, eu penso na Rosângela, pessoas que nós acompanhamos, e há outras, sem dúvida, aqui na igreja, que no momento que a criança se foi uma perda terrível, não só para a mãe, como para o pai também. Eu penso no meu irmão Beto e na minha cunhada Thaís, que, embora Deus tenha dado a eles 2 filhos maravilhosos, Deus deu a eles um terceiro. E eles sabiam que essa criança não teria vida, mas eles decidiram que eles não iam abortar essa criança. E uma palavra sobre isso, aborto é pecado.